6, 16 a 21, um texto muito conhecido dos irmãos, né? E até esse dia nós pregamos algo parecido aqui, mas hoje vai ser um pouquinho diferente, próximo, mas não é. A palavra de Deus é sempre diferente, né? Sempre, toda a vida, né? Então, João 6, 16 a 21. Após a multiplicação dos pães e peixes, né? Eles quiseram fazer Jesus de rei, tirar o propósito dele da cruz. Então Jesus se retira para orar e ele manda que os discípulos seguissem o caminho e entrassem no barco, né? E tomassem o barco, e ali são açoitados por uma grande vento, por uma grande tempestade, né? Esse texto aqui está em Mateus, está em João, está em Marcos. Então lá no João ele vai falar do 16 ao 21 assim, ó. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E vamos ver desde o 15 ali, que é importante a gente ler o 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, o povo, né? O povo queria arrebatá-lo para proclamarem o rei. Jesus retirou-se, né? Sozinho para o monte, né? O livro de Lucas diz que ele se retira para orar. Normalmente quando ele ia para o monte era para orar, né? Ao descambar o dia, né? No final do dia, seus discípulos adentram ao mar e, tomando um barco, passam para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, né? Lá no texto de Lucas fala que eles tomam o mar de tardezinha e que eles lutam, né? Contra a tempestade, contra a enxurrada, contra aquele mar que estava naufragando até as 3 horas da manhã, certo? Então, aquilo que foi falado aqui hoje, né? Às vezes Jesus não vem quando nós queremos, mas é como Ele quer, na hora dele. Amém. Na hora que esgota as nossas forças, é que Ele aparece, né? Quando o céu está mais escuro, é que nós vimos as estrelas mais lindas. Quando o céu está mais escuro, é que as estrelas ficam mais nítidas, né? Certo? Já se fazia escuro. O texto de Lucas fala que era a 4ª vigília. Primeira vigília das 6 às 9 da noite, segunda vigília 9 às 12, terceira vigília 12 às 3 da manhã, a última das 3 às 6 da manhã. Então quando Jesus chega, eles já estão adentrando na 4ª vigília. Estavam completamente exaustos, né? Sem esperança nenhuma de vencer aquela tempestade. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando do barco, ficaram possuídos de muito temor. Mas Jesus, interessante que Jesus aqui, ele não repreende, né, a tempestade, ele não para o mar, ele não acalma as águas, mas a primeira coisa que Jesus faz é acalmar o coração dos discípulos, né? O temor era mais problemático. Às vezes, meus irmãos, o temor é muito maior dentro do que fora, né? Às vezes o nosso coração está em maior tempestade do que aquilo que está acontecendo externamente. Jesus, em vez de acalmar a tempestade primeiro, em vez de resolver o problema deles, a primeira coisa que ele diz: sou eu, não temas, né? Só Ele é o que nós precisamos. Amém. Só a presença dEle dissipa todos os nossos problemas, e é só o que a gente precisa. A gente erra tanto, né? Eu erro muito, né? A gente procura tanta coisa desnecessária. É verdade. A gente procura tanta coisa que não precisa, e se acumula com tanta bagulho que não vai levar, se ansia com tanta coisa desnecessária. Sim, Deus. Quando só a presença dele é que pode. A primeira coisa que Jesus diz: olha, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam e o barco chegou ao seu destino. Então, o texto de hoje de João
é aquele que acalma as tempestades. Jesus, aquele que acalma as tempestades, né? Pastor, quem leva esses cidadãos para a tempestade? Jesus. Lá em Marcos, a Bíblia diz que compeliu eles à tempestade. Pastor, o que é compelir no grego? Forçar, obrigar, insistir. É o que o texto diz, quer ver? Pega Marcos 6 aí. Esse texto está em Marcos também, está em Mateus. Marcos 6, 45. O evangelista Marcos, né, vai dizer assim, ó. Marcos 6, 45. Marcos 6, 45 e 46. Vai dizer assim, ó. Logo a seguir, compeliu, forçou, obrigou, insistiu que os seus discípulos passassem para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Enquanto eles iam enfrentar a tempestade, o que Jesus fazia? Subia ao monte para orar. Né? Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho orando. Entenderam? Né? Então, a tempestade, por que essa tempestade, né? Por que Jesus permite as tempestades na nossa vida? Né? Por que Jesus permitiu que aquelas pessoas fossem para o olho do furacão? Foi do furacão, né? Porque eles foram ao extremo do esgotamento das forças deles, porque quando Jesus vem é 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, certo? Porque Jesus permite os vendavais maiores do que as nossas forças, né? Eu vi essa semana, eu e a irmã Cristina líamos uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? Que é a história de Ana, né? A Bíblia não fala quanto tempo aquela mulher foi, ela foi extremamente humilhada por Penina, que tinha filhos e ela era estéril. Aquela palavra só nos fala que ela ia, que o pai de Samuel, Eucana, ia continuamente ia sacrificar. E ele dava uma porção maior para Ana, né? Mas não fala o quanto durou aquele sofrimento, mas ela chega ao esgotamento das suas forças, né? Ao ponto de ela nem conseguir mais orar, apenas balbuciar diante do Senhor, né? Certo? Porque nós somos sacudidos por vendavais maior do que as nossas forças, mesmo estando na vontade de Deus. Porque aqui eles estavam na vontade de Deus. Eles não estavam como Davi, que estava fora da vontade de Deus. Eles não estavam fora da vontade de Deus. Eles estavam exatamente na vontade de Deus, porque acidentes trágicos, porque perdas dolorosas, aquele avião que caiu da Chapecoense, vários cristãos foram mortos ali. Por que Deus permitiu que esses cristãos que honravam o nome dele morressem de maneira tão precoce? Por quê? Né? Certo? Então, por que acidentes, por que perdas dolorosas, por que doenças assolam as pessoas fazendo a vontade de Deus? Fazendo a vontade de Deus. Não é que eles estão fora, não, estão fazendo a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus o impeliu, os compeliu, eles obrigou, eles forçou, ele diz, não, vocês devem ir, não, vocês têm que ir. Esse era o que ele fez, né? Porque o Senhor sabe o que é melhor para a vida da carne, Ele sabe o que é melhor para a vida do povo, Ele sabe o que é melhor para a vida do Osni, Ele sabe o que é melhor para a vida do irmão João, para todos que estamos aqui. Ele não nos leva às tempestades por acaso. E Ele nos leva, Ele
vai conosco e nós vamos chegar em Porto Seguro. Amém. Nós vamos ter medo, nós vamos nos assombrar, nós vamos nos desesperar, Glória a Deus. Aleluia. mas as tempestades parecem muito difíceis para nós. Mas o que era para aqueles homens dificílimo, que era água, que era todo o mar revolto, estava tudo debaixo dos pés de Cristo. Ele vem de uma maneira sobrenatural, andando sobre aquilo que eles mais temiam, que eram as águas. Muitas vezes ele faz o seu caminho em meio às trevas e às tempestades, como Naum 3 fala. Amém? Amém. Né? Eu peguei algumas aplicações aqui, os irmãos vê porque acontece, né? Essas coisas difíceis para pessoas na vontade de Deus. Eu peguei a história aqui de Benjamin Warfield. Benjamin Warfield, se você quiser pegar depois no Google aí, ele foi um dos principais teólogos de tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Quando a gente vai estudar teologia, vai estudar esse homem, né? Ele é da época do século XIX, ele é um dos principais catedráticos de uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, que era a faculdade de Princeton. Ele deu aula lá há 40 anos, e esse cidadão, ele casou com a sua esposa e foi fazer lua de mel com ela na Alemanha, lá na terra do Paul, lá, né? Nosso amigo Paul é de lá, certo? E lá na Alemanha, o barco, o navio que ele estava, foi acometido de uma tempestade, um raio, o navio estava cheio de pessoas e o raio caiu exatamente na sua esposa. Era a lua de mel deles. E a sua esposa ficou completamente paralítica numa cama, nunca mais andou. E aí ele teve desde da sua lua de mel até a sua esposa falecer, foi a mesma idade que eu e a irmã Cristina, agora, se Deus quiser, né, irmã Cristina? Agora em 9 de maio, nós vamos fazer 39 anos de casado. Glória a Deus. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. 39 anos ele permaneceu com essa esposa. Ela não falava, ela não mandava, todos os compromissos dele não podiam exceder as 2 horas, porque ele tinha que cuidar dela. Por quê? Não sei. Amém? Amém. Com certeza, esses anos de resiliência, esses anos de longanimidade, esses anos de amor à esposa, esses anos de cuidado do Senhor, fizeram muito bem a vida de Benjamin. Com certeza ele tornou um homem mais amável, mais paciente, mais longânimo, mais misericordioso com as outras pessoas. Nada disso foi em vão. Amém? Amém. Talvez os irmãos não saibam mais a história do sapateiro. Eu gosto muito desse sapateiro. Sapateiro se chama William Carey, pastor batista, que ama missões. Qualquer curso de missões que vocês vão fazer hoje vai dizer assim: pai das missões modernas, William Carey. William Carey nunca frequentou nenhum seminário, nunca estudou, autodidata, falava 17 idiomas sem nunca ter frequentado uma escola. Seu sonho? Pregar às pessoas que nunca escutaram de Cristo. Ele tinha a sua sapataria, Edivaldo, na sua sapataria tem um globo, e ali ele orava para que Deus levasse ele aos povos não alcançados. E ali ele sozinho começava a aprender outras línguas. Amém? Esse homem vai para a Índia, né? Quando ele chega no seu pastor, ele chega para o pastor e vai falar para o seu pastor do seu sonho, e o seu pastor diz assim: tu está meio louco da cabeça, tu é meio emocionado, se Deus quiser salvar esses pagãos lá, ele vai mandar quem quiser, ele não vai precisar de ti. Aí a gente esquece, meus irmãos, que a igreja é as mãos e os pés de Deus aqui na terra. Nós podemos orar também, mas nós podemos ir lá carregar a pessoa, convidar a pessoa, trazer a pessoa, porque muitas vezes a pessoa está ali truncada para vir escutar a palavra de Deus. Há uma guerra para que a pessoa não escute a palavra de Deus, né? E esse homem, graças a Deus, ele não escutou a voz do seu pastor e ele foi lá para a Índia.
Quando ele foi lá para a Índia, o que aconteceu lá com ele na Índia? O que aconteceu com esse homem lá na Índia? Certo? Aconteceu com ele lá na Índia, certo? Que quando ele chega lá, em menos de 2 meses, o seu filho menor é acometido de malária e ele morre com 5 anos de idade. A sua esposa, com o sofrimento de ver aquele filho morrendo e a dificuldade do marido, adoece mentalmente de tanto sofrimento que ela teve. Ele prepara anos e anos de trabalho na base missionária para fazer a primeira transliteração da igreja, da Bíblia para o sânscrito hindu. E depois de anos de trabalho, pega fogo na missão e ele perde todo o trabalho dele. 8 anos para o primeiro convertido se entregar a Cristo. Por que, pastor? Que o cara fazendo a vontade de Deus, saindo do seu conforto, indo para o outro lado do mundo, passa tanto trabalho. Hein? Por quê? Amém? É isso aí. Tem outra história, a última história para os irmãos. Essa história eu li esse mês passado, eu amei essa história, né? O nome dessa mulher é uma mulher que tinha, o nome dela é Evelyn Bundy, é outra alemã também, Evelyn Hans Bundy, é outra alemã. Essa mulher, ela estudou na Escola de Artes da Inglaterra. E essa mulher tinha um filho que era um dos maiores cirurgiões da Inglaterra no século XIX, cirurgião das mãos e cirurgião de lepra, certo? Essa mulher frequentou as melhores sociedades de Londres, vestiu as melhores sedas que tinha, e essa mulher entregou a sua vida para a missão, e foi para a missão, estando na vontade de Deus, fazendo a obra de Deus em umas aldeias retiradas da Índia, certo? Curando leprosos, né? Sendo usada para aliviar a dor deles, ensinando higiene para aquele povo atrapalhado, aquele povo que não sabia nada, fazendo os pequenos curativos, ensinando a palavra de Deus em 5 aldeias da Índia. Depois de 10 anos, de maneira totalmente precoce, ela perde o seu marido com 44 anos. E ela fica completamente alarmada, ela fica completamente destruída, e ela volta para a Inglaterra, porque o seu coração estava ferido. Ela foi lá fazer a obra de Deus, ela foi lá se dar para o Senhor, e o que ela recebeu foi que o seu marido foi retirado com 44 anos. Essa mulher, ela cura o seu coração, ela restaura a sua fé e volta para a obra missionária. Um ano depois ela volta para a obra missionária, certo? E depois de 20 anos ela quebra a bacia, quebra o fêmur, ela leva um tombo grandioso, certo? Ela já está com 67 anos de vida, mais de 20 anos na missão, certo? Aí ela levou um tombo grande. Aí o seu filho, nessa época, que é aquele que era cirurgião, já morava na Índia, ele disse assim: mãe, deu, só já está quase 30 anos na obra missionária, chega, só já fez muito, para que continuar? Só já está quase 70 anos, deu, chega, né? Aí, tu sabe o que ela disse para o filho? Com 67 anos de idade, com 2 costelas quebradas, com a bacia quebrada, viúva, sozinha, ela disse assim: olha aqui, meu filho, quem é que vai fazer o que eu faço por essas vidas? Quem é que vai ensinar a Bíblia para eles? Quem é que vai ajudar a curar as feridas deles? Né? Quem é? Ela disse. Aí ela disse para o filho dela assim: olha, se Deus levantar outra pessoa, eu paro, não tem problema. Com a costela quebrada, com a bacia quebrada, viúva, ela foi dos 67 até os 96 anos de idade, fazendo a obra de Deus, certo? Ela
quando morreu, sabe qual é o tamanho da casa que essa mulher? Ela é parecida com essa turma que prega o evangelho hoje, né? Tem um canhão, blá, blá, blá. A casa dela era uma tenda com 10 metrinhos. 10 metros, a gente se envergonha. Eu tenho uma vergonha de vez em quando eu vejo essas coisas, eu digo, meu Deus, como eu estou longe de tudo isso. Ela tinha uma casa de 9 metros. 9 metros. E essa casa era uma tenda que armava e desarmava. 9 metros. Ela vivia num cubículo de 9 metros. Uma mulher que frequentou os melhores lugares em Londres. Estudou numa das melhores escolas de Londres. Certo? Quando ela ficou mais 28 anos na missão, certo? E quando ela morreu, ela pediu para ser enterrada num pequeno lençol de algodão, só isso, nem caixão ela queria, porque ela tinha aquela ideia, né? E o espírito volte ao pó que o Senhor deu, como está lá em Eclesiastes no capítulo 12, no versículo 7. Seu filho, né, que viu da morte dela e onde ela foi colocada, e ele era cirurgião de mãos, ele conhecia, ele disse que com 95 anos ele nunca viu tanta ruga, né, no rosto de uma pessoa tão sofrida e tão labutada pela obra de Deus, certo? E ele disse que mesmo assim ela era uma bela mulher. Por quê? Por causa da transparência da presença do Senhor que havia na vida dela. Amém. Amém. Não era a beleza exterior, certo? E um companheiro dela, né? Um cooperador da obra dela, disse o seguinte: ao abrir a mão da vida dela, ela a encontrou. Ao abrir a mão da sua vida, ela a encontrou. Os irmãos entenderam, né? Está vendo por que Deus nos leva para a tempestade? É isso aí. É para isso que Ele nos leva para a tempestade. Para chegar mais perto dele. Para ter experiência com Ele. Para dizer, igual Paulo, eu sei em quem eu tenho. Para dizer, igual a Abraão ou Jó, que disse, né? Que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. E que ainda que eu tenha comido as minhas carnes, eu sei que eu verei a Deus, né? Essa é por isso Deus permite a tempestade, né? Certo? Então a gente acha, todos nós pensamos assim, né? Que se nós obedecemos a Deus e a gente fazendo tudo, primeiro que a gente não vai obedecer a Deus em tudo, né? Esquece. Não vai. Paulo diz que aquilo que Romanos 7 fala da luta de Paulo contra aquilo que Deus realmente quer fazer e contra a nossa natureza caída, e Paulo vai dizer, né, aquilo que eu não quero, isso eu faço, maldito o homem que eu sou, né? A primeira coisa difícil de nós admitir é o seguinte: não, se nós obedecer a Deus, Ele vai nos levar aos maiores pináculos da fé, os montes mais altos, vai ser tudo uma beleza. Essa é a nosso pensamento. Esse é o nosso pensamento. Eu vou fazer tudo certinho e vai estar tudo certo. E não é assim mesmo, certo? Não é assim, né? É fácil, né? É fácil a existência de problemas, de tempestades, não significa que nós estamos fora do propósito de Deus, certo? E também não significa que Deus é indiferente à nossa vida, certo? Primeiro, não significa que estamos fora do propósito, né? Certo? Se nós olharmos a parábola, tá, de Jesus, que ele fala da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha, todas as duas veio a chuva, todas as duas soprou o vento e todas as duas veio a tempestade. Então as circunstâncias
sobre aquele que era sábio e sobre aquele que era tolo, sobre aquele que temia e sobre aquele que não temia, foram as mesmas. A chuva, o vento e a tempestade vieram sobre as duas casas. A tempestade veio sobre as duas. Só permaneceu aquela que estava edificada sobre a rocha. Amém. Essa é a diferença, certo? Como está lá em Mateus 7. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Certo? Outra coisa aqui. 6,17. 6,17 fala que, diz assim, João 6,17, certo? Fala aqui, tomando um barco, passaram o outro lado, rumo a Camarão, e já se fazia escuro. Então o que acontece? Como conciliar a Deus da nossa dor e o Deus que não vem? Como conciliar a nossa dor e uma espera tão grande? Escuro quer dizer o quê? Que eles já estão sofrendo há muito tempo. Lá em Marcos fala que quando Jesus chega é 3 horas da manhã. Tá? Certo? Então é a mesma coisa, né? Certo? Esse pensamento é o pensamento nosso. Cadê Deus? Que nós estamos sofrendo tanto. Cadê Deus que nós estamos com tanto problema na família? Cadê Deus que nós estamos com tanto problema financeiro? Cadê Deus que nós estamos com tanta coisa e Deus não está aparecendo? E Ele não está chegando, né? Certo? Foi o mesmo pensamento de Marta, né? O mesmo pensamento de Marta. A Bíblia diz que Jesus era amicíssimo da família de Marta, Maria, Lázaro, né? Certo? E se nós pegarmos lá João 11:3, nós pegamos João 11:3, olha aqui, João 11:3, a Bíblia diz aqui que mandaram as irmãs e disseram: olha, está bem enfermo aquele que tu ama. Mas olha, como eles podem dizer: olha, Jesus, tu te apressa, o homem já está morrendo, né? Certo? E é a mesma coisa, né? Nós pensamos assim: será que Jesus vai chegar a tempo, né? Certo? E nós vamos ver esse pensamento de como conciliar as coisas com a chegada de Deus, com o versículo 11, 39 e 40, quando Marta chega para Jesus e diz: olha, se tu tivesse chegado antes, ele não teria morrido, né? Quer dizer que Marta não acreditava que Jesus podia fazer algo diferente na vida do seu irmão. Olha aqui, olha o que ela fala lá em João no 11, 39 e 40, né? Ele fala assim, não é João 11, 39 e 40, desculpe, é outro versículo, mas é aquela parte que ele diz: olha, se tu chegasse antes, ele não teria acontecido isso. Então, essas são as nossas indagações, né? Tipo assim, né? Teu Deus onde está na tua dor, né? Se Deus te ama, por que tu está passando isso, né? Certo? Se Deus te ama, por que tu está doente? Porque se Deus te ama, por que Ele não te poupou desse problema grande, né? Certo? Essa suposta demora que nós pensamos de Jesus, né? Jesus não chega quando nós queremos. Jesus chega quando Ele quer. Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Ele chegou para Abraão quando ele já puxava o seu cutelo para imolar o seu filho. Ele chegou para aquela mulher que já havia gastado todo o seu dinheiro e sofria 12 anos, quando ela não tinha mais dinheiro nenhum para gastar com o médico, aquela mulher do fluxo de sangue. Ele chegou para aquela viúva de Sarapta, para uma mulher que não conhecia Deus, não conhecia o Deus de Israel, não sabia nada, não sabia sobre a história de Abraão, não sabia sobre Moisés, não sabia sobre Noé, não sabia nada, quando ela tinha somente um punhado de farinha
e ia morrer. Ele disse: eu vou fazer um bolo e vou morrer. Então ele chega exatamente na hora que tudo que nós podíamos para fazer se esgota. É a hora que ele chega. É a hora que ele chega. Amém? Amém. Amém? Certo? É isso aí. Certo? A outra coisa que nós vemos ali, meus irmãos, é isso aí, né? O versículo 19 vai dizer assim, ó: tendo navegado, eis que viram Jesus andando sobre o mar, né? Jesus andando sobre o mar, certo? Então é isso que nós vamos aprender nessa noite. Ele chega, certo? Ele chega na hora que ele quer, ele chega na hora que nós precisamos, ele chega quando se esgota nossas forças, e ele vem na hora oportuna, na hora dele, certo? Porque Jesus permite tudo isso aí para nós se aproximar mais dele, para nós termos experiência real com a presença dele. Amém. Essa é a verdade, essa é a verdade, certo? Se nós olharmos ali, meus irmãos, certo? Ele vem sempre de forma inusitada, né? Ele vem sempre, né, quando nós estamos completamente esgotados de tudo, certo? E a primeira coisa que Jesus faz está lá no versículo 20, certo? Para nós acabarmos aqui, certo? Lá, então, primeira coisa que nós temos que pensar nessa noite, né? As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. Amém? Amém. A tempestade na vida daquela mulher, quando ela perdeu o seu marido com 44 anos de idade, forjou o seu caráter para que ela ficasse mais 30 anos na missão. A tempestade que veio na vida de William Carey tornou ele um modelo de missão, usado em todas as academias de missões do mundo hoje. Quando eles falam em missões no mundo moderno, eles falam em William Carey. Então todas essas tempestades foram pedagógicas, forjaram o caráter das pessoas, aproximaram elas de Cristo, certo? Então Cristo permite isso na vida dos discípulos para que eles tivessem uma experiência mais profunda com Ele, certo? Hoje as pessoas querem experiências com Deus na internet, querem experiências com Deus num culto. Amém, não tem problema nenhum, né? Mas muitas vezes as experiências com Deus estão no oculto, coisas que ninguém sabe, problemas que são nossos, frustrações que são nossas, angústias que são nossas, coisas que só nós e Deus sabemos. Muitas vezes é ali que Deus vem trabalhar nas nossas vidas, né? Certo? É assim que Ele trabalha. Tá? Ele vem de forma muito diferente do que nós pensamos, como nós pensamos, né? Às vezes a gente quer moldar Deus, né? Como aquele cidadão Acã, eu pensei que ele ia fazer isso ou aquilo, né? Agora vem ele me mandar se lavar num rio sujo desse aqui, tem um monte de rio melhor onde eu estava. Às vezes a gente quer formular como é que Deus vai agir na nossa vida. Deus é Deus, meu irmão. Quando nós oramos, né? Essa semana eu ainda postei algo nesse sentido. Quando nós deixamos de orar, nós estamos não reconhecendo quem é Deus na nossa vida. Quando nós fracassamos na comunhão, nós fracassamos em tudo. Em tudo. Quando menos nós temos vontade de orar, mais nós devemos orar, mais nós devemos clamar. Essa é a verdade, né? Certo? Então, ele vem de forma inusitada, as ondas, né? As ondas e todo o nosso problema da nossa família,
todo o problema dos nossos filhos, todo o problema da nossa igreja que nós temos aqui. Qual igreja não tem problema? Qual igreja que não vive tempo difícil hoje? Tudo isso está exatamente no controle das mãos de Deus. Amém. Amém? Né? Nós devemos descansar. Não tenha sobre ti nenhum cuidado. Somente meu é o teu trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. O nosso trabalho é descansar no Senhor. O nosso trabalho é tirar os problemas da nossa mão e colocar nas mãos do Senhor. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Certo? As ondas não vão arrancar o barco. Elas estão exatamente embaixo dos pés de Cristo. Os maiores problemas para aqueles homens, o maior temor deles estava debaixo do controle do Deus que está sobre todo o problema. Amém. Os nossos problemas só ficam maior quando nós olhamos muito para eles e olhamos pouco para o Senhor. Né? Quando nós estamos muito fixados no nosso problema, pastor, mas então nós devemos ser um super espiritual? Não estou falando isso, não estou falando nada disso. Muitas vezes nós temos de falar para o nosso eu, por que está inquieta a minha alma? Espera em Deus e ainda eu louvarei. Por que te abates, ó minha alma? Por que te ansias, ó minha alma? Não é errado nós ansiar. Como nós vamos ficar tranquilos, né? Quando numa ceia do Senhor um monte de gente falta? Como nós vamos ficar tranquilos? O povo não quer orar. Como nós vamos ficar tranquilos com certas ocasiões que acontecem ao nosso redor? Mas nós temos que não deixar que essa ansiedade tome o nosso coração, que essa depressão tape as nossas vistas, faça-nos desanimar, e nós temos que lutar contra essa situação. Porque é isso que o salmista diz: por que estás inquieto, a minha alma? Por que te abates? Por que te abates? O desânimo, a tristeza é inerente de todo cristão. Agora nós precisamos lutar contra isso, né? Certo? E como é que o Senhor vem? Ele vem da maneira menos possível que nós pensamos, porque Ele vem sobre as ondas, Ele vem sobre as nossas situações, Ele vem sobre os nossos problemas, porque Ele continua sendo Deus. Amém. Amém? É isso aí, Ele continua sendo Deus. E Ele vem, e a primeira coisa, o que Ele faz lá no versículo? Sou eu, né? Eles não conheciam Ele, eles não sabiam quem Ele era. Às vezes, o Senhor tem que se apresentar para nós de novo, porque nós já conhecemos tanto dele, mas tomamos decisões, fizemos coisas, e muitas vezes partimos para coisas que parece que nós nem conhecemos ele, né? Às vezes nós estamos tão aflitos que parece que nem nos descansamos nele. Essa é a verdade, né? Primeira coisa que ele diz: sou eu. Foi eu que multipliquei os pão, foi eu que perdoei o cidadão, foi eu que fiz aquele cara lá que há 38 anos estava lá no tanque de Betesda andar. Sou eu mesmo, né? Certo? Antes de acalmar o vento, ele acalma o coração da rapaziada. Ele: sou eu, não tem mais, né? Então, muitas vezes o Senhor quer trabalhar no nosso interior, que em meio a todas essas tempestades nós não cremos mais, nós não temos mais vontade de se achegar em Deus, nós desanimamos de tudo. Então a primeira coisa que Deus vem, se apresenta para nós, Ele diz: sou eu, não tem mais. Amém? Vamos orar para nós então? É isso aí que o Senhor queria falar com nós, pessoal. Creio que Ele falou com o nosso coração. Amém. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu te louvo. Eu te louvo, te agradeço, te bendigo, Senhor, por cada
cada família, por cada pessoa que é importante para Ti, que foi lavada e remida por Teu sangue, que veio aqui, Senhor, escutar aquilo que o Senhor queria falar aos nossos corações. Senhor, eu Te bendigo, Senhor, porque eu creio que Tu falou conosco. Senhor amado, que nós possamos entender, e nós possamos crer, e nós possamos cada vez mais estar cônscios que Tu é aquele que vem por cima do problema, que Tu é aquele que vem acima de qualquer circunstância, que Tu é aquele que não se atrasa, que vem exatamente na hora que todas as nossas forças se acabam, a hora, Senhor, que não conseguimos mais nem orar, que os nossos lábios babuciam, é essa hora que Tu vem, Senhor. Senhor, Tu é aquele que nos socorre, Tu é aquele que acalma a nossa tempestade, Tu é aquele que acalma, Senhor, o nosso coração, e Senhor, e nos leva a pastos verdejantes, e nos leva às águas de descanso, e nos leva, Senhor, para o outro lado da margem, Pai. Senhor, obrigado. Senhor, eu Te louvo, Pai. Eu Te louvo, Senhor, por todos os problemas, eu Te louvo por todas as lutas, eu Te louvo por todas as ansiedades, eu Te louvo por tudo, Senhor, que tem me feito, Senhor, sido mais dependente de Ti. Senhor, assim como Paulo, Pai, quando tinha aquele espinho, ele não se isolou, Senhor, mas ele orou 3 vezes. Senhor, se todas essas lutas, se todas essas inquietações, se todas essas tristezas, se tudo aquilo que tanto temos clamado diante de Ti não tem acontecido, obrigado, Senhor, porque já nos aproximou de Ti através de nós. Já nos fez buscar mais a Ti, já nos fez nos aproximar mais a Ti. Senhor, nos ajuda a ficar firmes, para que possamos chegar na outra margem, para que nós possamos saber que nós devemos, Pai, completar a carreira, Senhor, acabar a corrida, aleluia, Senhor, guardar a fé, independente do que nos aconteça, porque há uma coroa reservada a todos aqueles que amam e aguardam a sua vida. Senhor, Tu virá, e um dia Tu enxugará do nosso rosto toda lágrima. Não haverá mais doença, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, e lá, Senhor, nós seremos contigo. Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda em nossas tempestades, faz-nos ver, Pai, que Tu é aquele que anda sobre as águas, Tu é aquele que não há limites, e Tu é aquele que continua chegando, aleluia, na hora que nós precisamos. Pai, nós agora saímos desse lugar, mas não na Tua presença, com o amor de Deus, graça de Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada vida, com cada pessoa. Abençoa a nossa semana e se faz presente em nossas tempestades, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.